Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Funcionalmente Falando e dessa vez com mais um convidado para lá de especial. Ele que é engenheiro de alimentos, trabalha nos mercadinhos São Luís, é chefe de cozinha e ainda é cantor e que eu posso com muito orgulho chamar de amigo, Felipe Carvalho. Rapaz, olha que introdução, né? Começar todos os títulos, né? Começou com o pé direito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Cara, é um prazer. Prazer enorme nosso. ter você aqui com a gente. Ave Viu? Maria Prazer do céu. enorme mesmo. Tô muito feliz, eu tô ansioso por esse papo. Cara, pra gente começar, explica um pouquinho, acho que as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem direito o que o engenheiro de alimentos faz, né? Explica um pouquinho da tua formação e qual é o teu papel lá dentro dos mercadinhos São Luís, né? O que tu faz lá dentro, qual é a tua atuação, explica um pouquinho aí pra gente. Maravilha. Ó, realmente poucas pessoas sabem o que um engenheiro de alimento faz, né? Mas assim, a palavra propriamente dita engenharia já traz pra gente uma ideia de construção, construir alguma coisa. Né? E quando a gente pensa em engenharia de alimentos, é exatamente isso. É construir, entre aspas, alimentos. Então, o engenheiro de alimentos, ele idealiza, desenvolve, cria, executa um alimento em si para que seja produzido numa linha de produção, né? Propriamente dito, numa indústria, vamos dizer. Então, um alimento ele precisa ser fabricado em uma escala pequena ou grande, ele precisa ir para uma prateleira, ele precisa durar um período de tempo considerável até que a pessoa procure-o, compre e consuma. Então, esse é o papel de engenheiro de alimentos. E aí, além desse processo de desenvolvimento e criação, tem também a parte toda do cálculo em si, da física em si. Então, o engenheiro de alimentos não só vai para o lado do alimento, mas também da estrutura de uma indústria, das tubulações, o cálculo de viscosidade que passa por dentro de uma tubulação, enfim. A gente pode dizer que é literalmente uma mistura entre uma nutrição, a faculdade de nutrição com a faculdade de engenharia. Né? Exato. Coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que se encaixam nessa área. Se encaixam, é exatamente isso. Sim. Porque a gente cria um alimento e eu acredito muito que o nutricionista ele estuda esse alimento e como ele se comporta dentro do corpo, né? Fisiologicamente e tudo mais. É mais ou menos por aí. Mas é um trabalho complementar que é muito importante, assim, os dois juntos caminharem juntos, né? Certamente. Sem dúvidas. E Mercadinho São Luís, né? Mercadinho São Luís é um pedaço gigantesco da minha vida. Eu amo demais aquele lugar. É um lugar maravilhoso de trabalhar, onde a gente pode ser quem a gente colocar nossas ideias na mesa, discutir e aplicar também. Então é um lugar onde eu consigo ser inteiramente eu. Eu tô lá dentro há 12 anos. Nossa. Vai entregar a tua idade. Tempinho. Cuidado que vai entregar a idade. Ops. Bom, eu estou lutando contra a genética, tentando não acelerar tanto as coisas. Mas estou lá há 12 anos, faço um trabalho hoje em dia com estratégia de produtos, desde a curadoria de novos produtos, né, pensando em tendência de mercado, pensando nas mudanças que o mundo está absorvendo agora, que são rápidas hoje em dia. E a gente vê essa mudança, né? De comportamento hoje em dia. Muito. De todos os consumidores para essa vida mais saudável, né? Para esses alimentos mais saudáveis, alimentos mais funcionais. Como que tu enxerga tudo isso e como que isso cabe ali dentro do São Luís? Olha, a gente assiste isso nos corredores acontecer, né? O mundo da alimentação saudável, acho que nem da alimentação, acho que o mercado de alimentação saudável, propriamente dito, ele mudou muito nos últimos 10 anos. Dentro do São Luís nós temos uma seção, inclusive, que se chama Costume Saudável, que virou um festival, que virou um monte de coisa, virou uma marca própria, que a gente tem muito orgulho. E essa seção passou por muitas transformações durante esses anos, né? A marca Costume Saudável já tem 11 anos de mercado e de lá para cá muita coisa aconteceu. Muita coisa entrou, muita coisa saiu.
há 10 anos atrás, certos produtos eram considerados saudáveis. Não Hoje são. eles não são mais. Eles tiveram que sair da seção. E o que a gente também percebe é que o próprio consumidor ele está se apropriando disso muito, né? Então, quando eu disse que a gente vê isso acontecer, a gente assiste isso nos corredores da loja, é exatamente isso. Antes, as pessoas pegavam os produtos, colocavam no carrinho, via ali o preço, talvez comparasse ali com outro produto, o que importava mais era a marca do produto, além do preço também, porque a marca trazia um nível de confiança que a ponto dele decidir comprar. Sim. Mas hoje as pessoas param nas gôndolas, pegam os produtos e leem os rótulos. Sim. A gente assiste isso. Então você vai passando e você vê as pessoas lendo os rótulos, né? E isso não só na seção de costume saudável, tá? Isso é uma prática que a gente enxerga na loja toda, Sim. tá? E acreditem, até em bebidas alcoólicas. Em todo tipo de produto. Sem dúvidas. É um comportamento interessante. E aí, pensando em tendências de mercado, pensando nesse novo comportamento, a gente também já vê que, eu até falei agora, até em bebidas alcoólicas, tem uma super tendência que está vindo aí agora. Talvez seja novo para muita gente, mas eu acredito ser uma grande tendência, que são as bebidas alcoólicas sem álcool. Sim. Você percebe que é uma grande tendência quando as grandes marcas, os grandes players começam a praticar isso. Quando você vê marcas de cerveja, grandes marcas de cerveja trazendo opções sem álcool, é quando você vê uma opção de gin sem álcool. Como? Né? Aí você pergunta como? Graças a Deus temos tecnologia para isso hoje. Além de gin, vinho, espumante, então está acontecendo, né? Por quê? Eu acredito que não seja somente por causa da lei seca, mas eu acredito que seja também e principalmente por conta de uma mudança de hábito mesmo. Sim. Né? Talvez alguns estejam fazendo uma conta. Poxa, eu tenho que acordar cedo amanhã, talvez não valha a pena não. Então tem uma opção nova agora. E hoje a gente também tem a pegada da cerveja sem glúten, a Sim. cerveja low carb, Sim. que também se encaixa nesse pensamento, né, de estilo de vida mais saudável. Exato. E eu vou te contar uma coisa. Eu lembro que recebemos uma cerveja sem glúten há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E ela ficava meio perdida ali, não tinha uma saída tão relevante. Preço alto. Se faltar hoje, meu amigo, é um grande problema. É um grande problema. Mais um indicador, né? Exato. Eu acredito também que não seja só por conta de doença celíaca ou de algum outro tipo de alergia ou intolerância ao glúten, mas também novas práticas de alimentação, novos hábitos. Sim. Isso se reflete também em outras seções da loja, em outras categorias. A categoria de massas, né, alimentícias, que antes tínhamos uma participação muito pequenininha das massas sem glúten. Hoje elas já estão assim, garantindo um espaço muito maior dentro da loja. É um outro indicador de mudança de hábito. E eu vejo que está entrando, na verdade, num grande equilíbrio, né? Hoje é possível entrar nas seções da loja e perceber que tem opção para tudo. Sim. Né? E conseguir incluir todo mundo, né? Essa mudança de isso é hábito, muito ela é importante. tão interessante porque ela que movimenta o mercado, né? Ela que estimula o mercado a se inovar. Às vezes a gente pode pensar assim, muitas vezes eu tenho que comprar aquilo que o mercado oferece, mas se existe uma mudança de comportamento, o mercado vai atender essa mudança de comportamento, né? Então, como você está falando, coisas que antigamente eram raras de se ver e não tinham espaço, hoje eu acho que o seu mercado ele tem que se reinventar para até dar destaque para isso, né? Então, assim, como a gente fala, você vai numa seção de massa, você vê já os produtos sem glúten com destaque mesmo, você vê gôndolas inteiras ali, né? Então, assim, acho que isso também, você tem que estar o tempo todo antenado nas tendências de mercado quando a gente fala de alimentação, né? No final das contas, é o cliente quem dita, Quem manda, né? O que quer, o que precisa. E o nosso papel, e o meu papel, o nosso papel como São Luís, o meu papel lá dentro também é
olhar para isso tudo e pensar no que ele vai precisar. Sim. Né? Perfeito. O que ele vai precisar. Não só o que ele precisa, mas o que ele vai precisar. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça. Mas é muito legal esse trabalho, eu adoro. Isso faz com que a gente nunca fique na mesma coisa, no mesmo lugar. A gente sempre pense diferente, pense em novas oportunidades. E lá dentro, eu acredito que seja um pilar muito forte. Né? E aproveitando esse gancho, né? Puxando logo essa oportunidade, falando exatamente da captação de produtos. Obviamente que a qualidade deve ser uma das coisas que é primordial para você trazer um produto para o supermercado. Sim. Né? Mas assim, o que para o Mercadinho São Luís é importante dentro de um fornecedor de produto? Além disso, o fato da regionalidade, também se essa empresa faz trabalhos sociais, o que vocês levam em consideração, além, obviamente, da qualidade que, enfim, é o que muitas vezes manda, né? Sim. A qualidade, de fato, é um dos principais pilares, né, para a seleção de produtos. Até porque todo o resto que é relevante pode estar presente, mas se não tiver qualidade, o produto não anda sozinho, ele não acontece. Mas tem muitas outras questões, sim. Você falou de regionalidade, eu acredito muito que a regionalidade é um ponto muito forte para a gente. Não é à toa que muitos fornecedores procuram a gente e não estão preparados ainda para produzir, para atender supermercado, pensando em todas as questões burocráticas que precisam serem consideradas, mas nós absorvemos, atendemos, preparamos, damos os caminhos para que ele consiga se desenvolver e a gente consiga começar um trabalho legal. Quando a gente acredita no produto, acredita no potencial, a gente certamente faz isso. E tem muita gente boa aqui, sabe? Que muitas vezes falta direcionamento, oportunidade, Sim, né? falta. E mais, o Ceará, ele tem um potencial gigantesco a nível de natureza para produzir muita coisa, né? A gente é sertão, serra e mar. Sim. Né? A gente tem uma estabilidade climática muito grande, né? Estabilidade climática. Temos uma diversidade de clima, diversidade de solos. Então, conseguimos produzir tomates e pimentões numa qualidade absurdamente incrível, cogumelos incríveis. Estamos produzindo agora no Ceará figo roxo, incrível. Sim. Né? Aí, poxa, você olha ali no supermercado aquela bandejinha de figos, né? Você já pensa que talvez é produzido num lugar de clima mais frio, mais para o sul do país, ou que ele é importado, temos opções importadas. Mas o figo, que já foi por muitos anos um fruto que não se encontrava tão fácil, hoje é produzido aqui no Ceará. Sim. Assim como várias outras coisas, tá? O Ceará ele tem uma capacidade de produção de uma diversidade absurda. E a gente tem muito orgulho disso. Então, tentamos trazer o máximo de coisas possíveis, pensando na qualidade, mas também na ideia de fortalecer a economia local, de ser um caminho mais curto possível entre o produtor e a loja, o mais fresco possível. É isso. E essa inserção de produtos mais saudáveis é desafiadora? Para colocar, pensando ali em colocar no costume saudável, como que funciona legalmente? É desafiadora, mas é muito prazerosa, né? Imagino. Porque tem um propósito ali. Exato. Tem um propósito maior. É desafiadora porque eu acredito que o mercado saudável é o mercado que mais sofre alteração de todos. São muitos estudos acontecendo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Há 5 anos atrás, uma prática era ideal, hoje nem tanto. Muda muito e muito rápido, muito. né? Uma hora saudável, uma hora não é. Uma hora É. saudável, uma hora não é. Exatamente. E é muita informação Sim. também, né? E aí é desafiador por isso, porque quando a gente coloca um produto dentro do mercado, dentro do supermercado, a gente gasta energia para ele acontecer também. Sim. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que um produto desse nicho ele tem uma vida útil, porque da maneira em que ele foi feito, pensado, apesar de ter sido super, ideal para aquele momento, né, da vida, do mundo,
daqui a um tempo não vai ser, a gente sabe disso, a gente tem essa consciência. Então a gente tem que aproveitar esse timing, né, que acontece Sim. com a maior velocidade que a gente puder, para que as pessoas elas tenham também um acesso àquele produto, seja confortável para elas, consigamos atender, que também isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. É o propósito de conseguir atender de forma única, né? E atender a todos, E né? atender a todos, né? É muito mais do que só vender, né? Poxa, se eu sei que eu preciso, que é uma dor para mim, eu preciso comer um determinado tipo de produto, eu só me adequo a ele por várias questões, fisiológicas ou não. Opcionais, religiosas, culturais, o que é que seja. Que seja. E eu oferecer esse produto e conseguir sanar uma dor é muito mais do que só vender. Exato. Né? Então, quando a gente trabalha com produto saudável, a gente precisa pensar nisso tudo, né? Tem uma coisa que a gente fala que é legal, que o mercado saudável hoje é o mercado do mais ou menos. Aí você pensa, mais ou menos? Como assim mais ou menos? Ou mais ou menos alguma coisa. Ou mais proteína, ou mais fibras. Ou menos calorias. Ou mais vitaminas, ou mais ou isso. menos carboidrato. Ou menos carboidrato, ou menos açúcar, ou menos Menos isso. gordura, menos... E quando a gente passa para olhar para o mercado saudável dessa forma, né? Eu tenho mais nutrientes, eu entrego muito mais num produto só. Quanto mais eu entregar, melhor, porque às vezes eu não consigo fazer uma refeição adequada, porque meu dia é corrido, às vezes eu estou atendendo o dia inteiro. Enfim, solução. Sim. Ou o menos, né? Ali, eu tenho uma alimentação às vezes um pouco desregulada, porque meu trabalho não me permite. Às vezes eu trabalho comendo. Então eu preciso, dentro da minha rotina, quando eu entro na minha rotina, reduzir um pouco mais o carboidrato, reduzir um pouco mais o açúcar. E eu tenho opções assim. Sim. Ainda bem, né? Que o mercado consegue acompanhar isso. E eu acho que nesse aspecto específico, o Mercadinho São Luís ele é bem pioneiro nesse aspecto aqui local, né? Porque eu acho que há não muito tempo atrás, quando você precisava buscar esse tipo de alimentação, você tinha que ir para um ramo específico disso, né? Tipo uma loja específica em alimentos considerados como produtos naturais, né? Existia muito isso, né? Hoje em dia você já consegue ir num supermercado e você encontrar, né, do 8 ao 80, digamos assim. Então você consegue atender a todos os públicos, né? Você vai ter o alimento ultraprocessado, que a gente sabe que tem que ter. O supermercado ele não é o vilão por estar disponibilizando aquilo dali, né? Mas ao mesmo tempo a pessoa também consegue encontrar outras opções no mesmo local. Então isso também gera praticidade. Porque eu acho que um dos principais obstáculos que normalmente as pessoas que querem se alimentar melhor enfrentam é essa coisa picada, né? Tipo assim, se eu preciso de um alimento orgânico, eu tenho que ir numa feira orgânica. Se eu preciso de um suplemento, eu preciso ir... E eu acho que o São Luís, ele tem conseguido cada vez mais abraçar todos esses cenários. E isso é muito positivo, porque quando você gera praticidade, você gera também adesão a uma nova formatação. Você ajuda aquela pessoa a construir aquele hábito, né? E hoje as pessoas, elas já conectam o São Luís em ser esse local. Sim. Sai um produto novo, a primeira coisa que o paciente pergunta é, já tem no São Luís? Sim. Ai, que legal isso. Mas é. E isso é muito legal pra gente, né? Ter um local onde a gente consegue ter essa praticidade para que o meu paciente consiga fazer. Porque a gente só consegue cuidar do paciente se ele fizer. Isso é muito verdade. Às vezes aqui no próprio consultório, às vezes eu vou prescrever um suplemento, alguma coisa, e às vezes eu falo, você encontra no Mercadinho São Luís na área do costume saudável. Né? Então, assim, às vezes um suplemento que teria que o paciente ir até outro local para comprar, ou então comprar pela internet, que às vezes a gente sabe que tem aquela dúvida da procedência do nutriente, do suplemento. Então, essa praticidade do paciente estar ali com o carrinho, passar numa sessão e colocar para dentro, legal, isso dá muita praticidade, isso é fantástico. É legal. A gente pensa nisso mesmo, de conseguir ter na loja a capacidade de atender todo tipo de persona. Sim. Né? Pensando nas suas necessidades. E você falou uma coisa legal que eu lembrei agora, que foi sobre alimentos orgânicos. E é impressionante como cresce a procura por alimentos orgânicos. Sim. Ainda bem. Muito. E isso abraça ainda mais o mercado local, né? Porque é o pequeno produtor, normalmente. É o pequeno produtor, né? Sim. E para você ter ideia, no último ano crescemos aproximadamente 22%
em alimentos orgânicos na parte de hortifruti. Legal. Isso é um número fora da curva, tá? E acho que é desafiador pra caramba, né? Porque normalmente o alimento orgânico, ele visualmente é meio pobre quando é visto frente ao outro, né? Você vê uma batata doce não orgânica, ela é desse tamanho, a batata orgânica pequenininha. É pequenininha, ela é colhida antes, porque não tem nada que proteja ela. Sim. Né? Uma batata doce gigante, que não é orgânica, ela tem várias formas ali de proteger ela contra pragas, contra outras coisas, então dá tempo dela crescer. Sim. O orgânico não tem esse tempo, não. Né? Faz barreiras físicas ali, coloca algumas coisas para tentar proteger, mas não dá tempo de crescer. Mas mesmo não dando tempo de se desenvolver a nível de tamanho, o orgânico acaba tendo muito mais nutrientes exatamente por esse sofrimento maior que ele passa. Né? O vento, o inseto, tudo que acontece ali em volta dele. A própria rotatividade do terreno, né? Que você tem que fazer aquele descanso, então isso faz com que o terreno consiga se recuperar de uma plantação, né? Tudo isso faz diferença. E aí, obviamente, que isso faz com que ele produza mais compostos bioativos, fitoquímicos, antioxidantes, que aí vem as antocianinas, que são também uma proteção para o alimento. Aí vem beta-caroteno, vem várias outras coisas que eles produzem para se proteger, obviamente, também como fator protetor. Tem outras funções dentro da existência do alimento. Mas, mesmo sendo feinho, ele entrega muito mais, né? É que eu acho que talvez esse seja o grande desafio de nós profissionais explicar isso para o público geral, né? Porque para a pessoa que é leiga e chega ali no supermercado, visualmente ela vai falar, por que eu vou no feinho, né? Por que eu vou optar por esse alimento? Mas quando você entende a lógica por trás do processo, você vê como aquilo é importante, né? Então, assim, acho que o acesso à informação ele é importante por isso também, porque faz com que você não seja enganado pelo aspecto visual, que muitas vezes a gente sabe que é o carro-chefe das nossas decisões, né? Sim. A visão, ela é o que mais chama a primeira atenção, né? É o que mais chama. Mas devo dizer uma coisa, eu percebo até uma evolução a nível estético do orgânico. Alguns anos atrás era bem difícil de decidir comprar. Hoje tem melhorado muito. Eu acredito que tenham também evoluído as tecnologias, né? Em volta do cultivo de alimento orgânico. Hoje conseguimos ver alimentos mais vistosos, mais bonitos. E eu acredito muito que sejam barreiras físicas mais bem executadas, tecnologia também aplicada. E isso é muito legal. Inclusive, tem muitos alimentos ali que acabam não recebendo selo de orgânico, mas tem um processo todo orgânico, né? De alimento orgânico, ainda não foi certificado, mas que tem um processo limpo. E eu conheço muitos fornecedores que são assim, e que já têm aí planos para poder implantar selo, enfim, toda essa burocracia que faz parte. Sim. E que assegura ao consumidor. Né? Mas tem um programa chamado Par e Passo, que faz um rastreio, é bem interessante, um rastreio, né, de onde vem aquele hortifruti, onde ele é produzido, como é que é o processo dele, e nós implantamos esse rastreio já tem alguns anos, acho que aproximadamente 10 anos, é muito legal. Bacana. Porque o consumidor ele pode ter acesso também. Legal. Né? Até porque quem não sabe, né, assim, quem não está por dentro do processo do orgânico, acha que a diferença é só não colocar agrotóxico, não colocar pesticida, mas, cara, quando você para ver vai muito além, a dinâmica que é para você plantar um alimento orgânico, caramba. Sim, para você conseguir um certificado de orgânico, eu uma vez fui dar uma olhada, cara, é difícil. É difícil. Então, assim, você tem que também valorizar esse produtor, porque o mais difícil é o solo. Sim. O solo, tem que ter solo uma área limpo, em volta não plantada, tem toda uma, né? O solo ele não pode receber interferência nenhuma, até porque o que vai equilibrar um solo e dar, vamos dizer, suporte para que ele consiga produzir bons alimentos são os micro-organismos, né? Fungos principalmente. Sim. Então, se eu tenho ali um solo que está o tempo todo recebendo agrotóxico, eu vou ter uma desbiose acontecendo que não vai conseguir me entregar o que eu preciso para um alimento orgânico, por exemplo. Sim. Né?
Então tem uma legislação que precisa ser seguida e que é importante. Burocracia é para dar certo, né, gente? Com certeza. É engraçado porque isso vai na contramão do que a gente meio que aprende, né? Essa teoria que a gente tem da higiene excessiva, né? De evitar micro-organismos e etc, etc. Na verdade, isso aí é a essência do bom solo para dar bons alimentos, né? Como isso é difícil para ser internalizado pelas pessoas. Imagina, né? É uma grande obra de arte, né? É uma grande obra de arte. Exatamente. Mas é literalmente isso. Exatamente. E Felipe, aproveitando, puxando agora para o teu lado mais chefe de cozinha, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, infelizmente ainda existe muito o conceito de pensar que isso é sem graça, né? Ao se alimentar saudável, comida natural, comida sem gosto, comida sem graça, né? Então, como que as pessoas que estão ouvindo a gente podem trazer para dentro de casa essa alimentação saudável, essa alimentação mais natural, sem perder qualidade e perder sabor? Essas coisas, entender que essas coisas não precisam... É um desafio, né? Que a gente vê e que traz uma barreira ali para as pessoas. As pessoas acharem que isso caminha em direções opostas, quando na verdade... Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade de jeito nenhum. Eu posso frisar alguns pontos aqui que eu acho que podem ajudar. O primeiro é conheça seus alimentos. Conheça os insumos. Experimente, sabe? Eu sei que é difícil. Experimente um limão, Mas por isso exemplo. É um ponto muito importante, porque as pessoas, elas ficam sempre no mesmo. É o mesmo estímulo, é o mesmo alimento, sempre. Então, só conhecem aquilo que está ali no habitual. E ainda vou mais, as pessoas acreditam que o paladar ele é imutável, né? A pessoa acha que, tipo assim, meu paladar é infantil. Ou então, meu paladar não dá pro amargo, meu paladar não dá pro azedo. Mas na verdade é porque você acostumou as suas papilas gustativas àquilo. Então o paladar ele muda. Que então são é por totalmente isso, adaptáveis, né? Isso adapta muito rápido. Então se você se forçar no primeiro momento, claro, vai sair de um conforto. Você vai ter que sair de uma zona de conforto para adaptar o seu paladar. Toda mudança incomoda. Incomoda, não tem como. Até as melhores. Até as melhores. Principalmente as melhores. Principalmente as melhores. Né? Até as melhores mudanças. Mas assim, eu acredito que o primeiro ponto é esse: conheça os alimentos, experimente os insumos, experimente um limão que você usa para temperar, saiba se aquele sabor que você experimentou dele in natura é o que você quer colocar no alimento. Entenda o que cada um vai te trazer de sensação. 2, explore as especiarias. Temos especiarias incríveis, assim, sabe? Que inclusive vocês sabem muito mais do que eu. Elas têm funções a nível nutricional, para além do sabor, que são absurdas, sejam anti-inflamatórias ou coisas mais. E elas trazem muito sabor, sabe? As especiarias elas podem ajudar muito nesse processo. 3, fogo. O fogo transforma tudo. Vou dar um exemplo. Uma coisa é você pegar uma florzinha de brócolis ali, você colocar ela na água, ela sai lá só com água e sal. Triste. E outra coisa é você assar ela no forno e deixar o fogo fazer esse trabalho, trazer sabor, textura, caramelização nas pontinhas, vai intensificar o sabor. Ela vai perder menos nutrientes porque eles não vão para a água. Sim. Então, existem formas de você trazer sabor com técnica também, né? Obviamente que tudo precisa ser muito equilibrado. Não vai pegar 5 flores de brócolis, colocar na assadeira com uma xícara de azeite para assar. Ou então colocar um molho branco, 1 quilo de queijo e gratinar, né? Não faça isso. Tudo eu acho que nós estamos dos anos 90 para cá, vivemos ainda uma era muito complicada, tudo precisa ser extremamente palatável, tudo precisa ter um sabor intenso, tudo precisa ter umami, que é o quinto sabor, para quem não conhece, né? O umami, temos o sabor, o doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami, que foi descoberto não há muito tempo atrás. Então querem muito umami, querem, sabe, tudo isso junto. E eu acredito que isso possa ser também uma consequência,
uma consequência, talvez até uma inércia de uma vida intensa, né? Sim. Então, se a gente parar para pensar, talvez isso seja um pouco profundo, né? A vida ficou doida, tá todo mundo doido, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo fazer tudo acontecer. Aí a gente compensa numa comida intensa, que é uma indulgência, na música eufórica e em coisas mais. Então, tudo é uma consequência, né, do hábito que a gente tem no todo. Sim. Né? Hoje em dia, as pessoas elas têm um cérebro muito viciado em dopamina. Né? Então, querendo ou não, os alimentos que são mais palatáveis, eles aumentam a dopamina muito rápido. Então, você, de fato, meio que vicia. Né? Olha então, que coisa, né? Rapidez e palatabilidade, né? São as duas coisas que... A dinâmica... A gente até conversa pessoalmente, né? Assim, isso marcou muito que você me falou como amigo mesmo, né? Que hoje a gente não tem mais a capacidade de ouvir um áudio no volume, na velocidade normal. Ou é 1.5, ou é 2, e se criarem o 2,5 e o 3, o pessoal vai ouvir também. Vão ouvir, eu não sei como é que conseguem entender. Eu não consigo. Mas isso também é uma consequência, né? E pode ser também uma causa. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É uma consequência. Se retroalimenta, né? E é uma causa para tirar mais saúde da gente. Sim. Óbvio. Mas se a gente parar para prestar atenção nesses detalhes e a gente tentar mudar, sabe? Eu acredito muito que vai surtindo efeito. Esse negócio dos alimentos palatáveis demais. Se a gente parar para tentar sentir o sabor de cada ingrediente, e não só do queijo parmesão em excesso, sim, né? Num prato que você faz, se você quiser sentir o sabor dos alimentos, você consequentemente já vai tentar colocar em excesso um deles. Sim. Então, no final das contas, equilíbrio é tudo. E na cozinha também. Uma comida precisa ter acidez, precisa ter sabor salgado também, se for necessário para um prato salgado. Às vezes até doce recebem sal, né? Uma comida precisa ter um dulçor para equilibrar também a acidez. O amargor é importante para abrir as papilas gustativas. A acidez faz salivar. Ou seja, se eu salivo por causa da acidez, eu tenho uma percepção maior do que eu estou comendo, dos sabores. Olha que coisa. Às vezes é só um ingrediente que você não botou, que faltou e que precisou para fazer você sentir aquele alimento, né? É muito sério comer, né? Eu acho que a maior intimidade da nossa vida é a alimentação. A gente coloca para dentro do corpo. Exato. Sim. Se a gente parasse para pensar mesmo quanto isso é louco. E quanto isso impacta em tudo. E o quanto isso é, assim, não vou dizer simples, mas o quanto isso é palpável, né? Quando a gente fala de saúde e a gente vai falar ali de suplementação, as pessoas sempre ficam achando que o caminho melhor é encontrar através do suplemento, né? Então, às vezes, aqui no consultório, o paciente chega, doutor, e o suplemento tal, e o resveratrol, e a cúrcuma, e isso, aquilo. Cara, tudo isso tem ali a natureza. Então, é muito mais simples, ao invés de tu estar tomando 50 pílulas por dia, que o teu trato gastrointestinal nem vai conseguir absorver tudo isso. Se você tivesse só uma alimentação mais diversificada, já seria o suficiente para te abranger e muita coisa, né? Sim. Mas as pessoas, elas não têm mais essa conexão com os alimentos. Que é exatamente o que o Felipe está trazendo aqui. Não tem essa conexão com os alimentos, não tem conexão com a cozinha. A cozinha é um ambiente tão importante, gente, para a educação alimentar. Se as pessoas entrassem na cozinha e entendessem o papel dela, né, de fato, dentro de um lar, e dessem importância para isso, poderia começar a mudar, sim, sabe? Existe um papel, não só de alimentar, existe um papel social importante, um papel cultural, um papel... é tão complexo. A cozinha ela pode unir as pessoas, né? Sim. Como já diria Alex Atala, grande chefe de cozinha, já foi eleito o melhor do mundo já algumas vezes. E eu nunca esqueço dessas palavras dele. Ele fala muito bem da cozinha exatamente nesse mesmo caminho. E ele fala da mesa também. Que a mesa é e nunca vai deixar de ser, e sempre foi, a maior rede social do mundo. É difícil você parar para comer hoje, né? Sim.
Isso é saudável também. Saudável, na verdade, é uma palavra muito complexa, né? Que reflete muita coisa. Muita coisa. São muitos hábitos, né? Exato. Muitos hábitos. Quando você se reúne para comer, assim, a gente faz, né, pessoalmente como amigo, o preparo do alimento ele é muito mais longo e mais prazeroso do que a própria refeição em si. Só que a gente, no dia a dia, na dinâmica rápida, a gente inverte isso, né? Que é um preparo rápido para ter uma comida rápida ao mesmo tempo e fazer uma coisa muito, muito dinâmica, né? Então, acho que essa questão da falsa falta de tempo, porque também tem muito isso. A gente às vezes acha que falta tempo, mas não falta. A gente falta muitas vezes só uma organização também nesse sentido, né? Então isso faz muita diferença também. Faz, e a gente está priorizando outras coisas também, né? Falta prioridade. Prioridade. Falta priorizar. Qual é a sua prioridade, né? Em toda a existência da humanidade, o dia sempre teve 24 horas. E sempre vai ter. E sempre vai ter. Pelo menos nessa existência aqui sempre vai ter, né? A gente precisa escolher nossas prioridades. É óbvio que às vezes a gente não pode escolher. Também não podemos romantizar tanto assim. Sim. Mas a busca pelo equilíbrio já é tanta coisa, né? Já é tanta coisa, ajuda tanto a gente. E assim, até como Mercadinho São Luís, espero que a gente possa também, né, oferecer belas soluções. Sem dúvidas. E trazendo essa deixa do equilíbrio que você acabou de falar, né? Além de engenheiro de alimentos, trabalhar no Mercadinho São Luís, chefe de cozinha, ainda inventa de cantar, né? Pois é. Como é que tu vê essa questão dessa relação entre os bons hábitos, né? Entre a tua alimentação, entre, enfim, a questão de exercícios físicos, uma boa rotina de sono, como tudo isso impacta realmente também no teu desempenho artístico, né? Na tua performance nos shows, na hora que tu vai cantar. Então, como isso tudo tá linkado? Como tu consegue trazer esse teu conhecimento alimentar para essa tua viés artística? Cara, tem tudo a ver. Começa que a voz, ela é um instrumento que depende totalmente de uma anatomia e de uma fisiologia, né, também. Sim. Que esteja em completa ordem, né? Se não tiver, não acontece. Então, os hábitos, eles são muito importantes. Pensando na alimentação, por exemplo, se eu vou fazer um show, eu sei que um dia antes, ali, pelo menos, eu preciso reduzir ou até mesmo cortar, ingerir produtos lácteos, vai me atrapalhar dentro da minha da estrutura das pregas vocais, vai produzir menos muco, vai me dar uma fluidez maior, vai evitar também que as inflamações que vão vir por conta do excesso do uso, elas não aconteçam com tanta intensidade, eu vou ter uma recuperação mais rápida depois. Olha que coisa. Isso influencia. E você vê o quanto o autoconhecimento é importante, né? Porque você não é, digamos assim, da área fisiológica da coisa e você entendeu que esses alimentos aumentam a produção de inflamação, de muco. Sim. Né? E o mais legal é quando você faz isso e você vê que tem diferença, né? Que não é só falatório. Sentir, né? Você sente no seu corpo. Então, isso. Também tem preparo físico para isso, não só vocal, mas o corpo todo, ele precisa estar orquestrado. A voz nada mais é do que fôlego, né? Então, se você não se exercita... Que é diafragma, que é músculo, Sim. que é musculatura, que é tudo. Sim. Né? Que é condicionamento físico, precisa estar com um cardio ali pelo menos em dias, você precisa ter um trabalho de força e resistência dentro da musculação também em dias, porque tem muita contração de core. Se eu não tiver core, se eu não tiver intercostal, se eu não tiver tudo isso forte, eu não consigo impulsionar essa voz. Né? E aí o que acontece? Se eu não tenho força, eu sobrecarrego as cordas vocais e elas ficam dodóis, ficam doentes. Então tudo está interligado. Né? Volta para o que a gente fala muito, né, Matheus? De como o nosso corpo se comunica entre si. O nosso organismo, ele tem vários sistemas que se comunicam. E para a gente funcionar, a gente precisa que eles estejam se comunicando bem, né? Sim. E tem um equilíbrio, de fato, em todos esses sistemas. Isso só complementando assim, isso que o Felipe falou é muito interessante, porque às vezes a gente vê muito na prática
quando a gente orienta o paciente para uma mudança simples, né, que é uma mudança alimentar, uma mudança de hábito, de comportamento, o paciente muitas vezes é resistente porque ele quer muitas vezes, entre aspas, uma comprovação de que aquilo ali vai funcionar. E isso que você falou é muito importante. A maior comprovação é a prática. É a prática. Sim, a gente não está propondo nenhuma intervenção invasiva, complexa. Cara, muda a tua alimentação. Mas e qual é a comprovação que tem disso? Teste e me diz. Né? É como você falou, eu testei e vi na prática que isso funciona. Sim. Então, isso é o grande diferencial. Você realmente colocar em prática estratégias que te dão uma mudança realmente de percepção própria mesmo, né? Como isso é interessante, né? Você realmente dá a oportunidade de se conhecer. Sim. Que muitas pessoas não conhecem o potencial do seu próprio corpo. Porque ficam o tempo todo ali resistindo a isso, né? Impressionante, né? E ainda tem outra coisa, viu? Água. Olha, eu quando eu tô fazendo show, eu perco muita água. Eu transpiro muito. Eu sou muito agitado no palco, eu canto, eu danço, enfim, são 2 horas de cardio intenso, né? Costumo dizer. Até brinco dizendo que em algumas músicas são 1000 calorias por minuto que eu vejo. Mas água é importante. Se não tiver água, não dá pra cantar. Pra você ver o nível que a gente chegou, né? A gente chegou ao nível da gente ter que estar convencendo as pessoas a beber água. Tem pessoas que perguntam, por quê? Tipo assim... Porque não tem porquê, gente. Chegamos a esse lembrar. Eu devo dizer, eu tenho uma dificuldade gigantesca em lembrar de beber água. Eu tenho garrafinha no meu quarto, eu tenho garrafinha no meu carro, eu tenho garrafinha no escritório, eu tenho garrafinha em todo canto. E às vezes eu esqueço. Mas se a gente não criar um método de lembrança, um despertador, o que for, sei lá... Tem alguma coisa que você olhe, que você lembra de beber água. A gente não vai conseguir nunca, né? Sim. Acho que esse negócio de ter a garrafinha em cada cantinho ajuda muito, né? É deixar claro ali, né? Aquele hábito que tu precisa fazer. Exato. Pra você lembrar, né? Assim, e, por favor, sempre cheia de água, porque se não tiver cheia, mesmo que nada. Tem que estar fácil. Não adianta. Tem que estar fácil, mas a água muda muita coisa. A água muda, inclusive, o sono. Que precisa ser reparador. Se eu não durmo direito, minha voz não se recupera. Se não se recupera, eu não consigo cantar. Gente, é uma avalanche de coisas. Sim. É um sistema que funciona muito bem se você fizer tudo direitinho. Se você não fizer... Em resumo, pessoal, se o Felipe, que tem todas essas atividades, consegue, você também consegue. Em resumo, é isso. Acho que se a gente pudesse resumir o episódio em uma coisa, seria isso. Se o Felipe, que é multitarefado, consegue fazer tudo, você também consegue. Meu irmão, é isso. Acho que é isso mesmo, assim. A gente precisa ouvir o corpo, né? A gente precisa ouvir os sinais. Exatamente. Ele se comunica com a gente o tempo inteiro. Sim. Seja com a dor de cabeça... Seja com cansaço, seja... Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês têm isso, não. Eu posso estar meio doido. Eu tenho uns pensamentos meio holísticos também, sabe? Mas eu sei o dia que eu preciso comer carne vermelha. O dia que eu preciso comer feijão. Sabe? É como se eu soubesse. Não, hoje eu preciso comer feijão, arroz, carne vermelha e alguns legumes X. Não, hoje eu não posso comer feijão. Eu tenho que comer isso e aquilo. Eu sei o que eu preciso comer. É estranho isso, mas eu consigo ouvir meu corpo nesse sentido. Parece que ele fala comigo, sabe? E fala. Isso é tão importante, né? Porque as pessoas, elas não param para escutar. Essa é a grande questão. O corpo, de fato, fala. O corpo fala o tempo inteiro. Sintoma, sinal, é uma sinalização de alguma coisa. Sim. Mas o ato de parar e tentar entender o que é essa sinalização é que falta, né? Sim. E isso funciona. Se você conseguir entender essa intuição... eu disse que eu preciso comer carne vermelha em certos dias. Tem certos dias que eu sei que eu não posso de jeito nenhum comer uma carne vermelha. Não vai me fazer bem. Eu sei que minha digestão está mais difícil, está mais lenta. Por que eu vou colocar uma coisa que vai dificultar meu corpo? Eu sei que eu preciso comer algo mais leve. Ou vou ter uma alimentação vegetariana, ou vou comer um peixinho.
é o dia para isso, sabe? Eu costumo tentar ouvir meu corpo para tentar ter hábitos saudáveis, saber a hora que eu preciso me nutrir mais, porque eu sei que nos últimos 3 dias eu não me nutri tanto. E nessa lógica, e essa palavra é muito importante, lógica, que vem de bom senso e que se todo mundo tivesse, ajudaria muito, eu consigo me entender mais, né? Entender os caminhos que eu preciso seguir. É óbvio que como seres humanos, nós temos nossas belas recaídas diárias. E aí essa consciência de eu passei do ponto hoje, amanhã eu preciso me ajeitar, eu preciso ter um débito em alguma coisa. Se esse é o meu caminho, né? Se eu sei que amanhã, sábado ou domingo, eu vou ter um momento com a minha família, um aniversário, eu vou ingerir vinho, alguma bebida assim, eu sei que eu vou precisar me hidratar muito um dia antes, porque eu vou me desidratar muito nessa noite. E no outro dia eu vou precisar me reidratar de novo, eu preciso preparar meu corpo para isso. Eu levo minha vida assim, né? Mas isso é muito importante. Sim, com Isso certeza. é muito importante, porque a gente na prática trabalha muito isso, que é o que a gente chama de ciclos de estratégias, né? Nutricionais e através de suplementação, enfim. Que traz exatamente isso que tu tá falando na prática, né? Um dia a gente entra com low carb, um dia um FMD, um vegetariano, não tem proteína animal, um dia um ciclo de carboidrato, já tem mais carboidrato. Então a gente faz isso na prática. E é muito interessante que tu já consiga trazer, né? Com certeza isso está muito relacionado com o fato de tu conseguir equilibrar todas as áreas da tua vida, que são várias, né? Eu digo que, na verdade, assim, um dos grandes problemas das pessoas é que elas interpretam mal a síndrome do já que eu falo, a síndrome do já que, né? Tipo, já que vai acontecer isso, né? Tá. As pessoas, elas interpretam pro lado, tipo assim, já que eu vou beber no domingo com a minha família, eu vou começar a beber hoje. Né? Meu então, Deus. já tem que, um pensamento né? contrário do que tu tá trazendo. Quando na verdade você falou, já que eu vou beber no domingo, que tal eu tomar melhores escolhas antes e depois do que eu vou beber domingo? Sim. Né? Então, na verdade, essa síndrome do 8 ou 80, ou tá fazendo tudo direito, ou tá fazendo tudo errado, é o que muitas vezes atrapalha a gente ter um equilíbrio, né? Que é como você falou. Então, assim, essa tua mensagem é muito importante, que é você realmente visualizar a tua vida já não só no aspecto micro, mas no aspecto macro. Se programar, se organizar, entender Exato. o que vai acontecer, se antever ao problema e muitas vezes entender que coisas vão acontecer que você não se organizaram, mas está tudo bem. Sim. É só você se readaptar a isso daí. Mas eu acho que, assim, agradecer. A gente queria, tipo assim, se a gente pudesse passar aqui, acho que 3 horas conversando contigo, acho que a gente passaria, porque é muito assunto. Cara, você assim é um cara fantástico. Eu falo pra você todo dia. Obrigado. No inbox, digamos assim, mas eu tenho o maior prazer de falar também pra todo mundo ouvir que você é um cara assim sensacional, que eu tenho um prazer de chamar de amigo. Muito obrigado. A gente queria agradecer demais ter se disponibilizado pra vir aqui, estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, assim, sensacional. E eu queria que tu deixasse pro pessoal e como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, como é que elas podem conhecer o trabalho do Felipe chefe de cozinha, o trabalho do Felipe cantor e tudo mais. E conta aí pra gente. É um vulgo Bombril, meu povo, né? Talvez isso também entregue minha idade, né? O cara tá até no Spotify. Exatamente. Estou no Spotify, o nome do meu projeto musical se chama Paduo, né? P-A-D-U-O. E no Instagram é exatamente esse nome, com um underlinezinho depois. Padu, underline. Estamos também no Spotify, pode ouvir nossas músicas. Temos canal no YouTube, com vídeos massa demais. Dá pra colocar lá pra você curtir no fim de semana também. E meu Instagram pessoal, que lá tem música, tem comida, tem tudo. É o Bombril. É onde tá a mescla. Né? É onde tá a mescla, que é o Fê Carvalho Padu. Atenção para o Fê, tá? P-H-E, ok? E lá a gente pode conversar também, trocar ideias. É isso, cara. Muito obrigada, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Sigam a gente, né, nas nossas plataformas e compartilhe esse episódio com quem você acha que também vai se beneficiar com essa informação.
Até a próxima.